É bem provável que em algum momento de sua vida você já tenha ouvido falar dos 7 pecados capitais, que seriam o orgulho, a inveja, a preguiça, a ira, a luxúria, a gula e a ganância. Mas qual seria a verdadeira origem e o significado dessa lista dos piores vícios que separam as pessoas da graça de Deus? No século VI, São Gregório Magno, que se tornaria o Papa Gregório I, compilou em suas anotações os pecados capitais, que dão origem a outras formas de moralidade, de acordo com a visão cristã. Os 7 pecados capitais não aparecem na Bíblia listados lado a lado, mas existem inúmeras referências bíblicas para cada um dos pecados individualmente. O objetivo dos 7 pecados capitais era ilustrar para os leigos da Igreja a necessidade de estar atento ao pecado capital, ou pecado que requer penitência no inferno. O pecado capital é mais grave do que o pecado venial, que pode ser perdoado pela confissão. Os 7 pecados capitais eram um motivo popular na arte e na literatura medieval, e isso provavelmente ajudou a persistir como um conceito ao longo dos séculos. O pecado do orgulho é definido como o amor excessivo a si mesmo, a crença nas próprias habilidades e o desejo de superar todas as outras pessoas. O orgulho é um pecado tão maligno que muitas vezes tem sido considerado a causa inicial de todos os outros 6 pecados capitais. Teria sido o orgulho, juntamente com a inveja, as razões pelas quais Lúcifer foi expulso do céu. Como é um sentimento irracional de autoestima, as pessoas orgulhosas nunca preveem sua própria queda chegando. A inveja é o desejo de posses, felicidades, bem como os talentos e habilidades dos outros. A maioria das pessoas invejosas são tristes e se esforçam para conseguir o que as outras pessoas têm, mesmo que para isso tenham que recorrer a métodos traiçoeiros. Para o invejoso, a outra pessoa não merece a riqueza, os talentos ou o status que possui. Como narra a história bíblica, é pela inveja que o diabo nutria pelo trono de Deus que o pecado entrou no mundo. Foi também por inveja que Caim assassinou seu irmão Abel. A preguiça é o pecado que se manifesta pela evitação deliberada do trabalho. Ao contrário dos pecados que já citamos, a preguiça não é inspirada pela imoralidade. Pelo contrário, decorre do desejo de evitar a responsabilidade. A preguiça também pode implicar desinteresse pelo crescimento espiritual. De uma perspectiva espiritual, a pessoa é considerada preguiçosa quando não está mais praticando os princípios religiosos ou utilizando os dons do Espírito Santo. A Bíblia condena a preguiça, tanto em suas formas físicas quanto espirituais. Já a ira se resume ao sentimento descontrolado de raiva e ódio. A ira se alimenta de um forte desejo de vingança e muitas vezes é alimentado por um impulso irracional de prejudicar os outros. Como é inspirada pelo sentimento de vingança, o pecado da ira pode persistir, mesmo quando a pessoa que a desencadeou está morta há muito tempo. Um caso clássico de ira são as rixas familiares de longa data ou a rivalidade nos negócios. A luxúria refere-se a um desejo intenso, geralmente que envolve o prazer sexual, ilegal ou imoral. A luxúria pode levar à imoralidade sexual entre 2 indivíduos solteiros ou entre 2 pessoas que não são legalmente casadas. Mas a luxúria não se manifesta apenas no desejo sexual. Também pode constituir um desejo forte e irracional de riqueza, fama, conforto excessivo ou poder. A gula refere-se ao consumo descontrolado de alimentos ou qualquer coisa a ponto de se tornar um desperdício. No contexto cristão, a gula é considerado o consumo de excesso de comida, quando o correto seria poupar uma parte dos alimentos para os necessitados. Existem inúmeras maneiras de cometer o pecado da gula, incluindo comer demais, comer muito cedo, comer com muita delicadeza, comer alimentos muito caros e comer com muita voracidade. Já a ganância, também conhecida como avareza ou cobiça, é um desejo intenso e amor apaixonado pela riqueza material. Assim como a luxúria e a gula, a ganância resulta de um desejo irracional, pelo que você não precisa. O pecado da ganância se manifesta de várias maneiras, incluindo o ato de acumular coisas materiais e dinheiro em excesso,
furtar, roubar, assim como a prática de suborno e corrupção. De acordo com as crenças cristãs, aos olhos de Deus todos os pecados são iguais e podem ser perdoados se houver um arrependimento sincero. Ainda assim, os 7 pecados capitais funcionam não apenas para o crescimento espiritual, mas também físico. E conforme as crenças cristãs, a única maneira de superá-los é buscar continuamente a intervenção divina através da oração.